aí, galera, Ceará e Mirassol é o confronto da próxima segunda-feira, segundo jogo do Ceará nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro em que o vovô estará fora, longe da sua torcida. O primeiro foi contra o Goiás, aquele empate em 1-1, o Ceará precisa agora de pontos fora de casa e vai jogar contra o Mirassol na segunda-feira em Mirassol. O jogo está marcado para as 7h30 da noite. O Ceará é uma daquelas equipes com perspectiva de acesso, mas quem viu o início da temporada do Mirassol também acredita que o Mirassol pode ser uma dessas equipes com perspectiva de acesso. Então o Ceará enfrentou o Goiás na estreia, um time que é candidato, e vai enfrentar o Mirassol, que também é candidato, não tanto pela tradição, não tanto pela camisa, mas pelo time que tem, pelo bom elenco que faz e pelo que fez também no Campeonato Paulista. Então não é qualquer time o adversário do Ceará no próximo final de semana. Aliás, no começo da próxima semana, né? Porque o Ceará só joga na segunda-feira, no fechamento da segunda rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini já tinha falado um pouco sobre isso. Sobre o quê? Que recebendo os novos reforços, ele tem o Patrick de Luca, que é um jogador que é um bom armador de jogadas. É um construtor nato de meio campo, né, que tem uma técnica apurada, que vai nos ajudar muito. E o próprio Patrick de Luca também se sente assim, né? Um jogador que gosta de ter a bola, de armar jogadas. Eu gosto de construir, começar a ter a bola, né? Eu sou um construtor, então eu gosto de estar ali, ter aquele primeiro passe, quebrar aquela primeira linha. Então eu sou aquele cara que gosta de ter a posse da bola. Apesar disso, não pense no Patrick de Luca como um meia, aquele jogador clássico, muitas vezes recebendo a bola de costas, pifando, né? Armando o jogo, deixando. Não é bem a característica dele. O Patrick vem de trás, prefere a bola de frente, está inserido ali no contexto dos volantes, mas não é um volante de marcação. É o chamado volante moderno, o volante que chega à frente. Inclusive ele recebeu elogios relacionados a isso do Ricardinho, de quem ele recebeu a camisa número 8, que será a camisa dele no Ceará, exatamente a camisa do Ricardinho, que era também já esse volante moderno, né? Um volante que a principal característica não era a marcação, mas sim ter a posse de bola e com ela começar a armar as jogadas ofensivas quando jogava na equipe do Ceará. Então temos o Ricardinho passando aí a camisa 8 para o seu, digamos assim, sucessor na camisa aqui dentro do clube. Já passaram outros jogadores que atuaram com essa camisa depois do Ricardinho, mas talvez as características do Patrick sejam mais parecidas com as características do Ricardinho, e ele passa a camisa para o Patrick de Luca, que hoje concedeu a sua entrevista coletiva. E eu perguntei para ele o que lhe levava a vir para a equipe do Ceará, porque sempre tem um motivo para você aceitar a proposta de um clube. E o de Luca, como quer ser chamado, o Patrick de Luca, respondeu assim. Eu já enfrentei algumas vezes o Ceará, tive a oportunidade de jogar algumas vezes aqui, foi sempre uma energia muito boa estar na cidade. Eu sempre tive bons jogos nesse campo, no Castelão, então eu sempre gostei muito da cidade, até já vim passear com a minha família assim, então é uma cidade que eu sempre gosto, sempre gostei. Foi um adversário também que eu sempre gostei de jogar contra a torcida, sentir aquela pressão do adversário, e agora eu quero sentir essa pressão ao meu favor também, para os outros adversários terem essa dificuldade. Então não foi muito difícil tomar essa decisão. Era o que eu mais queria, era uma oportunidade, foi o Ceará que me deu, então eu fico mais feliz ainda. E em 2022, o Patrick de Luca era jogador do Bahia. Ele estava naquele grupo que foi campeão da Copa do Nordeste diante do Ceará aqui no Castelão. E depois seguiu no grupo do Bahia, que conquistou o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele falou um pouquinho sobre isso, disse que não é uma coisa que tenha uma receita para fazer isso, mas sabe que o que precisa fazer é pontuar sempre. Se possível, vencer sempre em casa, e quando não conseguir, ir buscar esses pontos fora de casa para ter a pontuação para conseguir o acesso. Então o Patrick acha que
se tivesse uma receita, seria essa, para buscar o acesso e buscar principalmente os resultados em casa, principalmente os resultados diante da torcida. E ele afirma que foi assim que o Bahia conseguiu em 2022 o seu acesso. O técnico Wagner Mancini conhecia e quer o Patrick, gostaria de ter, gostou, ficou feliz com o Patrick de Luca no seu time. E o de Luca falou um pouquinho sobre isso, essa sua chegada e aí contato com o seu novo treinador, Wagner Mancini. A gente teve um primeiro contato bem breve ali também. O meu dia ontem foi bastante corrido, assim, tive que fazer exames, já fui treinar, já cheguei normal, já fiz academia, fui pro campo, então a gente teve o primeiro contato ali, a gente não conversou sobre isso, mas ele me conhece. Joguei contra ele, o pessoal da análise ali sabe como eu gosto de atuar também, eu chego para ajudar e para somar. Um contato rápido, mas que ele sabe que é de um treinador que, como ele mesmo disse, conhece o futebol bom e gostaria de contar com ele. Ele foi muito bem referendado pelo próprio Mancini quando passou ali pelo departamento de futebol e pela comissão técnica o nome dele. Então, é um jogador que chega com um treinador que quer contar com ele, está a fim de contar com ele, que sabe onde deve contar com ele no elenco de profissionais. Então, foram essas as contratações que o Ceará conseguiu fazer nesse pequeno tempo que teve. O Transferban atrapalhou sem dúvida nenhuma. O Ceará queria contratar, além de um goleiro, um zagueiro e um atacante pelo lado direito. Depois começou a observar que havia necessidade também de um centroavante. Claro que se o mercado oferecesse, é uma peça rara, uma peça difícil no mercado, mas não conseguiu contratar. Contratou um volante porque o Patrick de Luca era aquele jogador que no começo da temporada estava nos planos do Ceará. Não vê porque ali não tinha interesse no Vasco de soltá-lo. Agora, como ele estava numa situação de disponibilidade, o Ceará acabou aproveitando a oportunidade, e eu até já falei no outro vídeo que eu gostei demais disso aí, porque as oportunidades você precisa aproveitar em qualquer posição. Então foi muito bom e eu gosto disso principalmente porque aí eu percebo que esse departamento de futebol vai fazer isso em outras situações. Quando tiver uma oportunidade, mesmo que numa posição ou função, que já tiver um titular, trazer um atleta que pode agregar, que pode ajudar é muito bom. Até porque ninguém joga todas as partidas. Numa Série B com 38 rodadas, certamente vai ter espaço para quem tiver condição de mostrar futebol. E essa é a boa notícia também. O Patrick de Luca disse que estava treinando, estava preparado e está pronto se o Mancini já quiser utilizá-lo na partida da segunda-feira contra a equipe do Mirassol. Além do Patrick de Luca, veio o goleiro, Eu falei essa coisa do atacante pela direita, o Ceará tinha um zagueiro, pelo que eu soube, acordado, tinha um atacante pelo lado direito, assim, certo, e não conseguiu ali nos momentos finais da janela, porque esses jogadores se empregaram em outras equipes. O centroavante é uma peça mais difícil e mais rara, ficou mais difícil ainda com o pequeno período de tempo que teve. Os outros times tiveram do início ao fim da janela para contratar, o Ceará teve apenas os momentos finais dos últimos 2 dias para tentar reforços, porque ainda existia a questão do transferban. Então, eles contrataram o que deu tempo. O goleiro era uma prioridade, sim, você não pode ficar só com 2 goleiros experientes, e só tinha 2. O titular hoje, o Richard, e o Bruno hoje, o suplente, o único suplente com alguma experiência de profissional no futebol. O César é o 3º goleiro. Se espera que no futuro ele seja um potencial jogador importante do Ceará, mas ele precisa pegar experiência. Ele foi levado para ser o 4º goleiro. Seria queimar etapas, colocá-lo, jogá-lo numa função de 3º goleiro, quando ele precisa, nesse primeiro ano dele nos profissionais, aprender com os outros 3 que estão por lá. E por isso o Maicon Clayton contratado. O Maicon Clayton veio no empréstimo. O Ceará trouxe até 30 de novembro, ou seja, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória quem emprestou o Maicon à equipe do Ceará, e também veio por empréstimo o de Luca, o Patrick de Luca, que foi emprestado pelo Vasco no mesmo período, até 30 de novembro de 2024. Então, essas 2 novas aquisições. O problema com regularização, o Ceará não precisa pensar. Tinha janela, tinha que regularizar dentro da janela. Então, o Ceará já regularizou os 2, estão regularizados. A questão é mesmo de treino e avaliar se tem condição. O
O Maicon é um terceiro goleiro, então o segundo é o Bruno. É uma situação que eu acho que ele sequer viaja, não vai para esse jogo contra o Mirassol, mas você já tem um terceiro goleiro experiente para trabalhar com o grupo para qualquer eventualidade. Em relação ao de Luca, não, aí já é um jogador que você pode já utilizar na partida contra o Mirassol, já pode ser uma opção no banco, já pode entrar no jogo assim queira o Mancini. Segundo ele, como eu disse, ele está ok, está com toda a condição de jogar. Saíram as datas, né? O Ceará, na Copa do Brasil, vai fazer a sua estreia, será que estreia nessa terceira fase, por ter sido campeão da Copa do Nordeste, vai jogar contra o CRB no Rei Pelé, no dia 2 de maio, portanto, uma quinta-feira, né? Quinta-feira da outra semana, o Ceará joga lá no Rei Pelé, 8h30 da noite. E o jogo da volta acontece aqui, acontece no Castelão e acontece às 9h30 da noite do dia 23 de maio, uma outra quinta-feira. Então são duas quintas-feiras, o dia 2 de maio, comecinho do mês, e depois o dia 23, né, penúltima quinta-feira do mês, o Ceará jogando contra a equipe do CRB. Aqui o primeiro jogo, portanto, em Maceió, no Rei Pelé. Segundo jogo, o Ceará mandante jogando na Arena Castelão e buscando a sua classificação para a quarta, que já é quarta fase, oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, uma chance mais aí do Ceará chegar mais à frente nessa competição na Copa do Brasil, uma competição tão importante. Alguns torcedores têm me abordado dizendo o seguinte, em mensagens e também a gente chegando ao estádio ou batendo papo por aí, e tem dito o seguinte: uma pena que o Ceará não tenha conseguido seguir na Copa do Nordeste, porque era uma chance de ouro, sendo campeão, de mais uma vez saltar as duas primeiras fases da Copa do Brasil. São menos jogos, facilita a temporada, concordo totalmente, são menos jogos, facilita a temporada, e concordo totalmente que é uma pena o Ceará não ter chegado à frente na Copa do Nordeste. Mas quero dizer que ainda há uma chance do Ceará saltar essas duas rodadas da Copa do Brasil e entrar na terceira rodada em 2025. É mais difícil, eu confesso, que acho mais difícil. Mas o Ceará, se for campeão da Série B, salta essas duas rodadas e chega na Copa do Brasil 2025 também para a terceira rodada. Acho muito difícil, acho que o título da Copa do Brasil desse ano tem um dono e é o Santos, mas é uma possibilidade que a gente precisa dizer que existe, porque o campeão da Série B, se ela joga a Série B, ele vai chegar na Copa do Brasil e entrar na terceira fase da competição. Seria melhor realmente seguir na Copa do Nordeste, um campeonato todo nosso, mas não aconteceu, né? Eu acho que o Ceará, por seus próprios erros, principalmente na primeira fase, que ele poderia ter aquela decisão das quartas de final em casa, talvez nem fosse o Sport, ou se fosse o Sport, no caso não seria, mas se fosse, jogar em casa seria uma outra situação. Mas o Ceará empatou com o Alpes, empatou com o ABC. Aqueles 4 pontos perdidos tiraram do Ceará a primeira colocação do grupo. O próprio Ceará, com esses equívocos, acabou perdendo essa oportunidade. Tem essa da Série B, não acredito muito que vá acontecer, mas é uma situação que é real. Quem for campeão da Série B já vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Falemos mais sobre, rapidamente, o Ceará em relação à preparação. O Ceará treina na capital cearense até sábado pela manhã, os treinos até sexta serão à tarde, o de sábado será no período da manhã e no período da tarde viaja. Domingo, um último treinamento em São Paulo e segunda a partida contra a equipe do Mirassol. Quanto à programação do clube de apresentações, terão 2 jogadores para apresentar. O Patrick de Lucas já concedeu sua primeira entrevista coletiva e agora o Maicon Clayton deve conceder sua primeira entrevista coletiva na quinta-feira, sendo também apresentado como atleta da equipe do Ceará. Aquele pedido de sempre, amigo, amiga, deixe seu like, é sempre muito importante para o canal. E se você não é inscrito, se inscreva, não custa, não paga absolutamente nada, mas você pode, além de se inscrever, ir lá nas notificações e quando tiver vídeo novo, vai chegar primeiro para você, para que você possa acompanhar tudo que a gente procura trazer por aqui. Se você tiver interesse e quiser assistir na íntegra, tem lá a coletiva na íntegra do novo meio-campista do Ceará, do novo volante, o Patrick de Lucas,
falando sobre essa sua chegada e as suas perspectivas no Ceará para a temporada 2024. Então, os seus comentários, pode avaliar aqui o que a gente faz, trazer informação daquilo que você gostaria de ter aqui no canal. Sempre que for possível, a gente vai implementar coisas novas. E a nossa dica é acompanhar tudo no Futebolês. As redes sociais do Futebolês, principalmente voltadas para o Instagram, tem todas as informações do Ceará. Por lá você fica informado de tudo do seu clube, das notícias, de tudo que acontece no dia a dia e também de comentários, de avaliações do programa Futebolês na Jogadeira Band News FM, todo dia, 5 da tarde, em 101,7 e também no YouTube. No YouTube ele fica lá gravado, você pode assistir no horário que preferir. No seu podcast também é uma opção, no seu agregador preferido você pode assistir, aliás, ouvir, no caso, podcast de áudio Futebolês, e no vídeo no YouTube tem essa opção. E todo dia a TV Jogadeiro 12.1 tem o Futebolês na TV às 7h15 da noite. A gente volta, a gente se encontra por lá, a gente se encontra por aqui em outros vídeos. É sempre muito bom contar com vocês. Valeu, galera!